Graça e paz, meus irmãos. Vamos seguir com o nosso estudo na Palavra de Deus, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. É um texto muito comprido, então vou procurar resumir da melhor forma, né? E dar alguns comentários acerca deste capítulo. Vamos lá? Capítulo 2, versículo de número 1. Vou ler só alguns textos, né? Nesse momento, ou melhor, seguir, né, pelos textos falando acerca do que aconteceu ali naquele dia, ok? Olha lá o versículo 1. Vamos ler do versículo 1 o versículo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O dia de Pentecostes, aquele dia em que os judeus se reuniam para comemorar a data em que foi entregue, né, a Torá. Lembra do Monte Sinai, onde os Moisés e o povo de Israel estava, né? Onde Deus quis falar com Moisés e entregar as leis nas mãos de Moisés. Naquele dia houve vários acontecimentos, né, naturais naquele monte. E eles, a partir dali, passaram a comemorar o dia de Pentecostes, que é 50 dias após a Páscoa, né? Conforme nós vimos no capítulo 1 de Atos, né, onde Jesus ali aparece a eles e depois dá as suas recomendações, né, pede a eles que não se ausentem de Jerusalém, e eles ali permaneceram, obedeceram a Jesus Cristo, né? Era o dia de festa de Pentecostes, e ali eles estavam, e também uma grande multidão em Jerusalém ali se encontrava. Era a tradição deles, né, comemorar o dia de Pentecoste, né? Pentecoste, penta, você lembra? Penta é 5 vezes, né? A seleção brasileira é campeã da Copa do Mundo 5 vezes, por isso se chama penta, né? Agora está em busca do Hexa. É só para deixar para que você possa entender. Pentecostes 50 dias, né? Quer dizer 50 dias, era uma festa do judeu. Agora, eles estando ali, o versículo 2 vai dizer que algo aconteceu, né? Mas era previsto que isto acontecesse. Nós vamos ver mais à frente. Ele diz, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. De repente, eles ali reunidos, né, em oração, mesmo em meio à festa, né, em meio a multidões que ali se encontravam, aí de repente vem do céu, não veio da terra, veio do céu, um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Isso era prometido, foi prometido. Nós vamos ver ali qual foi o profeta que deixou essa promessa, né? Essa profecia, que isto ia ali acontecer. Você vai perceber que o relato de Lucas vai dizer que veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. A mesma coisa aconteceu lá no Monte Sinai, né? Só que mais alguns elementos aconteceram lá, né? Lá no Monte Sinai aconteceu isso, vinha som, trovões, raios, terra tremia, o monte tremia, quando eles receberam a lei de Deus. Você vai buscar isso lá depois, tá? Eu vou deixar aqui depois a referência, né? Que eu não tenho agora, mas depois vou passar para vocês. Mas vamos seguir. Você entendeu que chegou, né? De repente esse vento, esse som, né? Encheu toda a casa. O versículo 3 vai dizer, e foram vistas por ele línguas, repartidas como que de fogo, as quais puseram sobre cada um deles, pousaram sobre cada um deles. Naquele momento eles recebem o dom do Espírito. Paulo vai falar lá na frente aos Coríntios como é que é o dom de línguas, né? E como usá-lo de forma correta, coisas que nós não vemos hoje nos nossos dias, né? As pessoas usam a torta e a direita, né? Seu bel prazer, né? Até escandalizando o evangelho, mais escandalizando do que edificando. Eu fiz parte disso um dia, até entender, né, como é que se procede com os dons espirituais, porque eu também já fui batizado, falei em línguas e sei como é que é, né? Mas ele disse que foram vistas por ele língua repartida como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Tudo isso aqui tem um propósito. Olha o versículo 4. E outros foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falar. É o Espírito Santo que concede, não somos nós que fazemos isso, falar em línguas por emoção, né? Só para massagear o nosso ego e às vezes até para enfeitar um pouco
a pregação, a mensagem, não é assim que fazem nos templos religiosos? Eu fazia isso também, mas na minha ignorância, né? Hoje não, hoje eu já sei, estudei, sei como é que funciona. A Bíblia vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, ou seja, em outros idiomas, porque você vai ver mais um pouco à frente, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ao versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Em todas as nações estavam ali em Jerusalém, né, naquele mundo da sua época. De todos os lugares tinha alguém ali, tinha os religiosos estavam ali, uma grande multidão ali estavam. No momento, porque era uma festa, como a gente já falou, festa dia de Pentecostes, né? Agora veja o versículo 6. E correndo aquela voz, correndo, ou seja, chegando ao alcance daquela multidão que ali estava, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Imagina aquela multidão de religiosos ali, vendo algo acontecer, que para eles era algo, era uma surpresa, né? Era algo que eles não entendiam, né? Era algo em que eles não compreendiam, porque eles ouviam vozes, aí eles se juntaram, né, onde estavam ali os discípulos. Essa multidão estava confusa, porque eles ouviam os discípulos, os homens, os servos do Senhor que ali estavam em oração, aguardando, né, encher-se do Espírito Santo, como Jesus falou, que não se ausentasse, né, porque eles receberiam poder, né, vindo do alto. Eles viram isso e ficaram atônitos, ficaram perplexos, querendo entender o que estava acontecendo ali. Ao versículo 7 vai dizer por que eles ficaram perplexos. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que? O que é isso? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, versículo 8, versículo 7, depois versículo 8 vai dizer, como, pois, os ouvimos cada um a nossa própria língua em que somos criados? Eles foram dotados de uma capacidade de falar outras línguas, ou seja, outros idiomas, outras etnias. Eles começaram a falar dialetos em que eles entendiam. Então eles ficaram admirados. Por quê? Porque sendo eles galileus, sendo eles indoutos, ou seja, iletrados, a palavra certa é analfabetos, como é que eles vão falar em outras línguas? Essa é uma capacidade que o Espírito Santo dá, ainda dá, eu creio assim, que ele continua agindo dessa forma, mas é para objetivos, né? Para realizar obras específicas, não à torta e à direita, como nós vimos as pessoas falando. O objetivo aqui era alcançar aquele povo que vinha de várias nações. E aí eles são capacitados a falar novos idiomas, mesmo sendo analfabeto, iletrado. É algo sobrenatural. Só quem já teve uma experiência assim sabe como é que é. Há relato que ainda acontece isso. Deus vai usar uma pessoa em outro país ou a uma pessoa que mesmo esteja no nosso país, falar a língua dela para quê? Para que evangelize, para que fale das grandezas de Deus, para que fale do evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo continua capacitando, né? Porque não é diferente daqueles dias, né? Tem gente que diz que já cessou as línguas. Não, não cessou não. Eu sou prova disso, eu tive a experiência. Quem quiser acreditar, acredite, né? Nós respeitamos, mas eu tive a experiência, não tenho como negar. Como é que eu vou negar aquilo que Deus fez em mim? Embora eu não saia, hoje eu sei como é que faz, né? Como se usa esse dom, não saio fazendo aí de qualquer forma, né? Porque eu aprendi. Então, quando eles ficaram admirados, porque eles falavam a língua dos tempos dele, o Lucas ainda vai relatar da onde é que é esse povo, né? Esse povo veio da onde? Tanta gente, né? Veio da onde? Veio desses lugares, ó, Partos, aí você vai ter que pesquisar a geografia da época, né? De Jerusalém, de toda a cercania de todos os países ao redor daquele tempo, né? Daquele lugar e daquele tempo. Ele diz que partos e medas, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretense e árabe, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. Imagina a diversidade que o Espírito Santo capacitou os discípulos a falar em todas essas línguas, de todos esses lugares. Para quê? Para falar no versículo 11, no final, ele vai dizer para quê?
para falar das grandezas de Deus. Era só isso, não era para falar jogando palavra aos ventos, como muitos fazem aí, né? Um abuso do dom do Espírito Santo, aonde mais escandaliza do que edifica, né? Preciso você meditar nisso. Se você está vendo esse vídeo e você está acostumado na sua igreja a fazer isso, né? Você precisa pensar nisso. Existia um propósito, era falar as grandezas de Deus àqueles povos que ali estavam. Agora vamos, versículo 12, ele diz, todos se maravilhavam e estavam suspensos, ou melhor, atônitos, né? Perplexos, dizendo uns para os outros, que é isto dizer? O que é esse evento? O que é isso? O que isso quer dizer? Esses homens tudo falando das grandezas de Deus. Aí o versículo 3 vai dizer que alguns zombavam, diziam que eles estavam cheios de mosto, ou seja, estavam embriagados. Eu que tive a experiência de receber o dom do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, como João Batista disse, eu vos batizo na água, mas vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu tenho a experiência que eu recebi um impacto muito grande no dia em que eu recebi. Eu vou dizer em detalhe outro dia, outra hora, mas eu vou dizer a vocês que eu tive essa experiência e senti durante pelo menos 3 dias o meu corpo muito cansado, né? O impacto foi tão grande que minhas pernas mal conseguiam ficar em pé. Eu fui para casa realmente como se tivesse embriagado mesmo, né? O corpo, os comandos que eu dava ao corpo parece que não funciona. Ele não atendia, o corpo não atendia. Tal foi o impacto que eu recebi com o batismo do Espírito Santo, né? 3 dias passei que muitas das vezes eu queria proferir as palavras o idioma que eu falo, o português, e às vezes se misturava com outro idioma, com outras línguas, né? Isso durante 3 dias. Mas depois, com o passar do tempo, é claro, nós vamos amadurecendo como cristão, né? Infelizmente tem pessoas que demoram a amadurecer, outros já são mais rápidos. Eu demorei um pouco para amadurecer, para entender o que é o dom do Espírito Santo e ter o controle, né? De como usar o dom do Espírito Santo. Mas isso aí é uma experiência minha, né? Você pode julgar como quiser, acreditar ou não. Eles aqui acreditavam que eles estavam embriagados. Muitas das vezes, ao ver um servo do Senhor sendo usado de uma forma diferente que eu não conheço, tende o homem a julgar, né? Aquilo que não sabe. Então, eu procuro não julgar muita coisa, mas compreendo também que existem abusos. Né? À luz da palavra de Deus, a gente vê abuso dos dons espirituais. Então, eles preocupados, aqueles que zombavam, que não acreditavam, porque sempre vai haver aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam, né? Sempre vai haver, isso não há dúvida. Aqueles que vão zombar da sua fé, né? E acontecerá que eles vão fazer isso, vão zombar da sua fé. E há aqueles também que vão acreditar, isso não tenha dúvida. Veja o versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutais as minhas palavras. Pedro, quando ouviu que eles diziam que eles estavam embriagados, ele tomou a frente, né? Pedro fica de pé e ele começa a falar para ele, explicar para eles o que está acontecendo, né? Ele diz, varões judeus e todos que habitarem em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Aí Pedro vai explicar o que aconteceu através da pessoa do profeta Joel. Você vai procurar Joel e vai achar. E quando você achar, você vai ver que isso é tudo que Pedro falou. Né? Tudo que Pedro falou. Ele disse o seguinte, estes homens, versículo 15, estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Não era hora para eles estarem embriagados. Aí ele vai dizer o que está acontecendo com eles. Ele vai dizer, versículo 16, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aí você vê lá, lê o livro do profeta Joel, e vai ver no capítulo 2, 28, que foi uma promessa. Deus fez com que Joel profetizasse acerca deste dia aqui, né? Muito tempo atrás. Aí ele vai dizer, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha o que ele diz, e nos últimos dias acontecerá. Estamos vivendo os últimos dias. Para você pode dizer, não, mas já faz mais de 2000 anos e Jesus não voltou. Que importa? Para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos. Ele é atemporal, não vive na nossa dimensão. Para Deus não existe tempo, não existe relógio, não existe segundo, minuto ou horas.
não existe dia, não existe semana, não existe meses nem ano como nós vemos as coisas, né? Então você pode dizer que é tardia a vinda do Senhor, mas segundo o que Pedro fala sobre Joel, ele que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também, versículo 18, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, servos do Senhor, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Aí ele continua, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Você percebe aqui, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor? Eu já vi um eclipse lunar, né? Onde é chamado, conhecido por todos, através das escrituras, né? A lua cor de sangue, você já ouviu falar? Você viu? Eu já vi a olho nu aqui da minha casa, algumas vezes. A última vez agora eu vi bem claro, a hora em que a lua totalmente, né, coberta pela terra por meio do reflexo do sol, e ela totalmente se torna sangue, cor de sangue, melhor dizendo, né? E aqui, isso aqui está profetizado há muitos anos, já vem acontecendo esses sinais, só basta a gente ficar esperto, né? Atento, né? Fique atento aos sinais que está acontecendo, né? O sol também já se converteu em trevas, vocês sabem, o eclipse já aconteceu também no sol, acontece eventualmente, né? Então, e são sinais dos últimos dias, né? O grande e glorioso dia do Senhor. Veja o versículo 21. Só que ele diz o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nesse último dia, grandes coisas vão acontecer, e há aqueles que vão invocar o nome do Senhor e será salvo, né? Infelizmente, não todos, mas haverá salvação também. Vamos seguir, versículo 22. Versículo 22, 23, 24. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão, aprovado por Deus entre vós, com maravilha, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis, bem sabeis. A esse que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e mataste pelas mãos de injusto, a qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Só parar nesses 3 versículos aqui, depois a gente passa aqui a uma sequência. Ele vai dizer a Jesus, agora ele passa da promessa, né, do batismo do Espírito Santo, ele passa a usar, né, agora esse espaço, já que tem a atenção da multidão para ele, quando ele interpreta Joel 2:22, é aquilo que aconteceu naquele momento, agora ele passa a evangelizar, a pregar, a mostrar o Cristo ressuscitado. E ele vai dizer que Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilha, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem saber, é como se Pedro vai passar na cara deles, né? Vai jogar na cara dele, olha, vocês conhecem o Jesus Nazareno, né? Fez prodígio, maravilha entre vós, né? Vocês bem sabem disso, porque vocês ouviram falar e alguns viram ele agindo, né? Ele fazendo a sua obra, né? Cumprindo o seu ministério na terra, vocês sabem disso. Aí ele vai dizendo no versículo 23, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, vocês pegaram ele, o crucificaste e mataste pela mão de injustos, quer dizer, o próprio judeu entregaram a Jesus Cristo aos romanos, os injustos, para que ele fosse morto, né? O versículo 25 vai dizer, porque, já que eles tinham Davi, né, Moisés, as figuras de Abraão, aqueles personagens, né, como fossem ídolos para ele,
fossem para eles a pessoa que lhe traria salvação, né? Ele vai dizer, porque dele disse Davi, viu? De Jesus, Davi, olha o que Davi falou sobre Jesus. Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, Davi se alegrou, porque viu o Senhor, né? E a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido, versículo 28. Conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Davi falava da pessoa de Jesus Cristo, que iria morrer, mas iria ressuscitar, né? O seu corpo não veria corrupção, por isso ele ressuscitou ao terceiro dia. E Pedro usa as palavras de Davi para mostrar àquela multidão que ali estava, que Jesus Cristo é o mesmo, aquele a qual ele se entregou aos injustos para que ele fosse morto. Mas, segundo Davi, ressuscitaria. Coisas que eles não interpretavam as escrituras dessa forma. Até porque não acreditavam que Jesus fosse o Messias. Aí no versículo 29, Pedro continua. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Vocês têm Davi como Salvador? Como o verdadeiro, aquele que traz a verdade para você? Eu quero lhe dizer o seguinte, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com o juramento que do fruto dos seus lombos, segundo sua carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Quer dizer, Davi já profetizava, falava de Cristo, mas eles não acreditavam, eles acreditavam em Davi, mas não acreditavam que o Cristo, Jesus Cristo, seria aquele a quem viria, né, para redimir o seu povo do seu pecado. Aí ele diz que Davi fez menção dele. Versículo 31. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo. Davi falava da ressurreição de Cristo, mas vocês parecem que não entendiam, não viam, né? Que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção, ou seja, o seu corpo não entrou em estado de putrefação, não ficou podre, não se corrompeu, né? Mas, pelo contrário, versículo 32 vai dizer, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha. Os apóstolos, os discípulos, eram testemunha da ressurreição de Cristo, né? Mas aquele povo distante, eles podiam ouvir boato, ouvir falar, né? Mas os discípulos não, eles viram mesmo, né? E esteve com ele, nós vimos no capítulo 1, né? O vídeo anterior, onde Jesus, depois da sua ressurreição, ainda passou com eles 40 dias, né? 40 dias com ele ensinando, comendo, se alimentando, como uma pessoa normal depois da sua ressurreição. Mas eles não tinham visto, né? Ou ouviu o boato, então era necessário que Pedro explicasse para ele. Aí Pedro vai continuar dizendo no versículo 33, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes. Veja bem, aquilo que está acontecendo, Pedro explica para ele. De sorte que, exaltado Jesus Cristo, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvir. Foi Deus que derramou esse avivamento, né? Isso que vocês estão vendo. Aí ele vai dizer no versículo 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Davi teve uma visão do Cristo ressurreto, quando o Deus Pai diz a ele, assenta-te à minha direita no trono, né? Até que, versículo 35, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Né? Saiba, pois, com certeza, versículo 36, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificasse, Deus o fez Senhor e Cristo. Por isso que Jesus Cristo é o nosso Senhor, né? Não é Davi, né? Não é Abraão, não é Moisés. Não, aqueles ali são personagens de suma importância, homens de Deus, que Deus usou como ferramenta para contar a história, né? As grandezas de Deus. Mas Senhor
e Cristo, ungido, Senhor e ungido, que Cristo quer dizer ungido, é Jesus. Jesus é Senhor e Jesus é o Cristo, né? Pedro deixou isso bem claro para ele. Agora veja a reação dele. E ouvindo eles isto, compungiram-se, a reação depois do discurso de Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Esses são aqueles que entenderam a mensagem do evangelho e se converteram. E queriam saber mais, queriam saber o que fazer, já que eles são culpados da morte de Cristo e que Cristo ressuscitou. Eles acreditaram em tudo que estava acontecendo ali, era obra do Espírito Santo enviado por Jesus Cristo. Aí eles fazem uma pergunta: que faremos, varões? Que faremos, irmãos? Aí Pedro diz o que eles devem fazer, né? Então disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, ou seja, isso que nós recebemos. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos também, e a todos os que estão longe. Quem estavam longe? Tanto aqueles que não estavam na festa, estavam longe, não estavam ali porque não podia a fé, como a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Aí aqui não existe barreira, não existe fronteira. A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Quem chama é Deus. Já falei isso, sempre repito. É Deus que chama, não é você que vai até a igreja e se entrega a Jesus Cristo. Não. Se você vai até uma certa igreja, até um certo ambiente, uma reunião, uma congregação, entrega a Jesus, é porque lá atrás o Espírito Santo já lhe convenceu, já lhe chamou. O Espírito Santo chama você. Deus, através do Espírito Santo, lhe chama para a salvação. Pedro deixa claro aqui. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aqueles que estavam ali naquele momento indagando a respeito do que fazer, a vossos filhos e a todos que estão longe daqui, que não estão em Jerusalém, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E aí está incluído nós, a quem foi chamado por Deus, está incluído debaixo dessa promessa. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Depois de Pedro falar tantas coisas para ele, ele diz: salvai-vos desta geração perversa. Pedro continuou a evangelização àqueles povos. Aí o resultado da pregação de Pedro, o resultado do seu sermão, de toda a sua interpretação bíblica, explicar o evento que ali aconteceu, o resultado de tudo que ele fez, explicando para aquela multidão que ali estavam, está no versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e na oração. Aquela multidão que se converteu, perseveravam ali na doutrina dos apóstolos, foram dias juntos, né? Muitos dias juntos aprendendo com os apóstolos. Eles ali perseveravam na doutrina, na comunhão, partir do pão e nas orações. Partir do pão mesmo, eles se reuniam para orar e para fazer um banquete, né? Para nós hoje um churrasco daquele completo, que nada lhe faltava, né? Tudo tinha. E assim eles mantinham a comunhão um com os outros. Aí ele vai dizer, o evangelista Lucas ainda vai continuar escrevendo: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Após aquele evento do dia de Pentecostes, eles continuaram juntos, convivendo juntos por um longo tempo, né? E ali havia temor, todos tinham temor, né? Diante de tudo que estava acontecendo. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E você vai ver no decorrer dos capítulos as maravilhas e os sinais que apóstolos e também não apóstolos, outros chamados evangelistas, né? Eles fizeram sinais e maravilhas no decorrer. O Espírito Santo foi lhes guiando
e foi agindo na vida deles de forma que foi alcançando outras pessoas e outros povos, né? O versículo 44 vai dizer, estamos quase finalizando, irmãos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles juntos tinham tudo em comum. Ali não existia rico e pobre, né? Porque o rico dividia com o pobre. Todos tinham aquilo que necessitavam, todos, eles tinham tudo em comum, comendo, se reunindo, né? Falando das grandezas de Deus, estavam fazendo a obra social. Nós vamos ver isso aqui adiante, nesses versículos que antecedem ou procedem esse aqui. Você vai ver que eles tinham tudo em comum. Não tinha esse negócio hoje de um pastor rico ou um irmão rico ter várias riquezas, enquanto um coitado de um membro, né, numa instituição religiosa, está lá que às vezes não tem nem o dinheiro para pagar a água e a luz. Não, naquela época aqueles que eram pobres eram assistidos pelos que tinham mais riqueza. Nós vamos ver aqui adiante. Olha, veja o versículo de 45, vamos ler até o final, 47, que vai dizer assim: e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, ou seja, eles vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com aqueles que tinham necessidade, segundo cada um tinha a sua necessidade, eles repartiam. Eu não estou dizendo com isso aqui, nem a Bíblia está dizendo isso, que a pessoa que tem seus bens venda tudo e fique sem nada. Não, isso era aquela época. Há quem entenda assim, explique, que em razão deles achar que Jesus já viria, eles vendiam tudo que tinha e aguardavam Jesus voltar, né? E há uma teoria sobre isso, que Jesus já tinha voltado no ano 70, quando o general Tito invadiu, né, Jerusalém. E existe muitos relatos, são teorias, cada um vai tirar suas próprias conclusões estudando, né? Eu tenho a minha conclusão, né? Se Jesus voltou mesmo no ano 70 ou não. Cada um tem suas conclusões e vai entender da forma que bem quer. Isso não interfere nada na minha vida pessoal, no meu andar com Deus, né? Aí ele vai dizer que eles vendiam e repartiam. Assim os pobres não tinham necessidade, tinha tudo que era em comum. Hoje é preciso fazer isso? Não, mas assistir o necessitado, sim. Você pode ajudar um necessitado? Ajuda. Seja lá onde você estiver, né, numa congregação, numa instituição religiosa, né? O dízimo já foi falado já por tantas vezes por tantas pessoas, há vídeos espalhados, eu fiz um vídeo também sobre isso, sobre dízimo. O dízimo não é usado de forma correta, porque aqui eles tinham tudo em comum. O dízimo é usado para construir templos, paredes, em vez de construir a dignidade do ser humano, né, que é ajudar. Aqui eles desobedecem, as instituições religiosas, na sua maioria, desobedecem. Há aquelas que fazem? Ah, com certeza, mas são poucas, são muito poucas, né? Um número bem pequeno que fazem. Mas o que deveria fazer toda a igreja, dentro da instituição religiosa ou fora, é isso aqui, fazer o quê? Ajudar. Não estou dizendo aqui que você vai seguir ao pé da letra, vender tudo que tinha, porque eu já expliquei a razão por qual eles faziam isso. Mas você fazer o quê? Ajudar sempre, sempre, regularmente. Você que tem mais, ajudar aquele que tem pouco. Eu que tenho pouco, vou ajudar com pouco, mas vou ajudar aquele que tem menos do que eu. Isso é amor ao próximo. Eles, depois de receberem o poder do Espírito Santo, eles passaram a viver assim, né? Uma comunidade, comunhão, no partir do pão, né? Nas orações. Estavam sempre alegres, comiam junto com alegria, vai dizer o versículo 46 aqui, ó. Perseverando, unânime todos os dias no templo. Aqui diz no templo, aí alguém vai pensar qualquer coisa, né? Ah, não, tá vendo que tem que congregar no templo? Esse templo aqui de Jerusalém, ele existia, hoje já não existe mais, né? Então, se tivesse o templo de Jerusalém, esse aqui, eu iria lá congregar, mas como não tem, então eu posso congregar em qualquer lugar em que eu estiver, que eu achar conveniente, né? E partindo pão em casa, ele estava em casa eles partiam pão, comiam junto com alegria, singeleza de coração, eles estavam juntos nas casas. No templo, eles iam, porque eram judeus, era o início da igreja, eles não tinham ainda a noção de que poderia congregar em qualquer lugar, embora eles já comiam junto com alegria e singeleza de coração, eles partiam o pão em casa, né? Para finalizar, 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quer dizer, com o tempo, passando o tempo, eles louvavam a Deus, o povo
ouviam o seu testemunho, os seus relatos, né, as palavras dos apóstolos, os ensinamentos, e eles iam crescendo, o número de salvos iam crescendo, porque o Senhor acrescentava, né, à igreja aqueles que haviam de salvar, os salvos mesmo. Jesus acrescentava e ainda acrescenta hoje à igreja, né, aqueles que hão de se salvar. Então, esse foi o segundo capítulo de Atos Apóstolos. Meus queridos, eu quero agradecer a você que esteve até aqui nos acompanhando. Eu espero que Deus lhe abençoe no entendimento, na compreensão da palavra de Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.